ou dissertações em espanhol, e por que nós temos que escrever em português, os portugueses brasileiros? É que o espanhol tem status internacional que o português não tem. Então, mas aí eu falei, e falamos da bibliografia, etc. E ali eu disse mais ou menos, mas isso está com muito boa bibliografia. Olha, foi para mim uma grande satisfação aprovar a minha bibliografia. Aí eu falei que lá na Bélgica me tinha dito o Garcia Huidobro, me mandou dizer, Garcia Huidobro, grande educador popular do Chile, mandou dizer por um amigo boliviano, diz para o Balduino que se ele vai fazer tese sobre Munier, não deixe de ler o livro da Vanilda Paiva. Aí eu fui procurar, e uma professora que chegava de São Paulo me emprestou, e eu li e me apavorei. Aí eu fiquei entendendo. Lá em Passo Fundo, eu falei que depois da conversa com Paulo Freire, em Caxias, eu escrevi uma cartinha para ele. E eu dizia nessa cartinha que foi uma grande satisfação poder me encontrar com ele, depois de ter lido, estar fazendo uma tese, e que a maior satisfação foi testemunhar a coerência entre o autor Paulo Freire, que eu lia, e a pessoa Paulo Freire. Como a Beatriz também hoje disse, a simplicidade dele, a autenticidade dele, e eu dizendo e falando, a mesma cordialidade com uma criança que chegasse, o Paulo Freire rasga um canto do caderno para pedir um autógrafo, nem sabe por quê, mas ele é o Paulo Freire, né? Pois é, com as crianças, ou com o prefeito, com professores, com personalidades, a mesma cordialidade. E eu contando, eu ficaria assim meio chocado se ele dissesse, não tenho tempo, mas não me chateie. Não, a mesma cordialidade, cansado ou não. E ali uma professora, na hora do cafezinho, nós o convidamos antes do golpe e depois. E o senhor tem razão, vimos o mesmo Paulo Freire, e aquela cordialidade do mesmo jeito com todos. E ela acrescentou, de alguns intelectuais teria sido melhor nós ficarmos nos livros, porque pessoalmente depois decepcionaram. Eu não perguntei o nome, não pedi ou não perguntei nenhum dos nomes dele. Agora ela me contou uma coisa que eu entendi. Diz que para o mesmo seminário convidaram o Paulo Freire e a Vanilda Paiva. E quando foram buscar, não sei se foi algum professor ou professora junta com motorista, e estranharam que de Porto Alegre a Passo Fundo não saiu nenhuma conversa. E aí, por quê? Aqui eu posso dizer, sem desfazer de nada, da Vanilda Paiva, escreveu muito sobre educação popular. Sei que a Fernanda vai ter lá na banca, digo, interessante, vai ter uma composição de freirianos, ou de até antifreiriana, etc. Eu não sei se ela é freiriana ou antifreiriana, mas na minha tese de doutorado, depois de ter lido o livro dela, eu lasquei meia página dizendo, o Paulo Freire, eu acho que essas coisas podem dizer, sem desfazer. Eu costumo dizer, como também escrevi um artigo sobre os conteudistas, o Dermeval Saviani, o Libânio, etc. Depois me encontrei com o Libânio em Porto Alegre, eu disse, eu gostaria de conversar contigo. Ele foi lá na sala da direção, marcamos uma hora, conversamos fraternalmente, eu acho 1 hora ou mais. Eu disse, olha, eu escrevi aquele artigo, ele tinha lido, criticando os conteudistas que fizeram uma leitura muito deturpada de Paulo Freire. Isso não está nos livros dele. E do Saviani também. Com o Saviani, depois eu falei, tive a mesma conversa em Belo Horizonte. Eles ficaram na dele, eu na minha. Agora, o Paulo Freire, naquela noite, lá no hotel, ele disse a mágoa dele. Ele me disse, a Vanilda, fazendo a tese dela de doutorado na Alemanha, foi N vezes na nossa casa, lá na Bélgica, na Suíça.
como é que é a cidade da Suíça em que eles estavam? O Conselho Mundial de Igrejas, Genebra. E eu pus à disposição tudo que eu tinha. Por que ela não me disse, então, os questionamentos que ela... E aproveitou, ele não usou o termo, mas uma punhalada pelas costas. A crítica que ela faz no livro dela é totalmente improcedente. E, inclusive, sob o ponto de vista acadêmico, questionável. Ela diz, eu parti para o questionamento colocando Paulo Freire numa linha da ideologia desenvolvimentista e apenas. Ela diz, eu parti dos livros Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Mas, mesmo a partir desses dois livros, podemos analisar toda a obra de Paulo Freire. Eu digo na minha tese, de jeito nenhum, com todas as viagens dele internacionais, com todas as aprendizagens, tudo que ele reelaborou, analisar só a partir daí e colocar um rótulo, pedagogia desenvolvimentista, não cabe. Então, sem criticar outras obras de grande valor da Vanilda Paiva, mas essas leituras eu acho que é obrigatório até fazê-las. Eu vou indo ver os recortes em jornais da época, já falamos, está à disposição. Eu tenho um material enorme das pesquisas para o CNPq, que a gente terminava uma, tinha que fazer outro projeto, depois outro, e está lá um material enorme que eu não tive nem tempo de retrabalhar, e que eu falei recentemente à nossa coordenadora da pós-graduação, do Unila Sala, ela disse, mas nós podemos publicar. E ali ela me chamou a coordenadora do mestrado e doutorado de Memória Social, a professora Cleusa, e ela disse, mas vamos conversar, isso pode ser publicado, sim. Mas, independente de ser ou não publicado, eu já não tenho mais muito tempo de reelaborar essas coisas, ainda mais que agora eu tenho um compromisso muito sério, academicamente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, onde eu trabalhei mais de 20 anos, e onde eu fui diretor, inclusive eu volto agora como humilde aluno de pós-doutorado. Uma loucura da minha vida? Sim, uma loucura. Quando veio o mestrado, que nós tínhamos até o ano passado no Unila Sala, veio o doutorado e me disseram, agora por 3 ou 4 anos, tu não pode sair. Então eu disse, eu vou fazer uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, vou fazer um pós-doutorado, já tenho o meu projeto aprovado e tudo. Mas, de qualquer modo, vou indo aqui, Caxias do Sul, Danilo me modera, porque nós vamos até às 12, né? Sim. 1984, já falei, em Caxias do Sul. Aqui eu estou colocando em ordem assim, até porque, como pistas, que nós temos as pessoas. Há alguém aqui de Caxias do Sul, se não me engano, na lista dos participantes do nosso grupo de pesquisadores, sei que é uma professora da Universidade de Caxias. Ah, é. Bom, de qualquer modo, eu coloco como pistas e evidentemente que uma referência fundamental em Caxias do Sul é o Jaime Paviani, extraordinário professor, filósofo, pessoa, e lá eles conseguirão resgatar, evidentemente. Eu espero que Caxias do Sul possa sediar, daqui 1 ano, 2 ou 3, também o Fórum Paulo Freire, acho que ela poderá. Porto Alegre, aqui eu coloco uma porção de datas, algumas que eu conheço e outras, quando ele esteve em 94 para receber o título de professor emérito, fui eu que encaminhei o projeto, foi votado por unanimidade numa assembleia da URGS, por unanimidade no departamento e na congregação da Faculdade de Educação, e, por incrível que pareça, por unanimidade no Conselho Universitário. Eu digo por incrível que pareça, porque com certeza havia no Conselho Universitário pessoal com o rabo preso na ditadura, mas teriam, acho, vergonha em votar contra. E naquela ocasião, no meu discurso, eu tive dificuldades, inclusive, porque o meu discurso partia do Hernani Maria Fiori, da frase do Fiori, que está no pós-fácil, Paulo Freire, como estou feliz que tu não paraste.
E o reitor, então, o Hélio Trindade, pô, mas se tu pegasse Hernani Maria Fiore, seria a minha fala, que foi o Hélio Trindade e o Ferraz, os dois foram reitores, o Ferraz antes, o Hélio depois. Eles eram o presidente e vice-presidente da União Estadual de Estudantes, quando convidaram o Hernani Maria Fiore para fazer aquela famosa conferência da reforma universitária, 1962, lá no Direito, e que foi um dos motivos da cassação dele. Ali ela está publicada, esta conferência, Reforma Universitária. E olhando das reformas universitárias de que fala hoje, a gente enterra os grandes mestres. O Hernani Maria Fiore me disse, em 84, numa das falas, eu tive oportunidade, no Chile, de trabalhar para uma reforma, para um projeto de reforma universitária, para o qual eu nunca tive oportunidade aqui. E ele foi cassado também por causa disso. Lá ele foi convidado pelo reitor da Universidade Católica de Santiago, como pró-reitor, ou vice-reitor, não sei, para coordenar o projeto de reforma universitária. Vocês veem os nossos grandes mandados para o exílio e sendo valorizados lá fora em muitos países. Bom, de qualquer modo, as vindas do Hernani, trazido pela Esther Pilar Grossi várias vezes. Em 92, ela me emprestou o Paulo Freire, ela o cedeu para ele poder participar como um dos membros da mesa redonda no lançamento do segundo volume das obras do Hernani Maria Fiore. Do lançamento do primeiro volume, em 87, o Instituto de Filosofia organizou uma mesa redonda, um painel extraordinário, com a participação do Leônidas Chausa, do Fernando Trindade, irmão do Hélio Trindade, que estava resgatando a obra do Hernani Maria Fiore e morreu prematuramente, morreu muito jovem. O Leônidas Chausa, o Enildo Stein, que me deu um baita susto filosófico. A fala dele foi a metáfora do espírito na obra do Hernani Maria Fiore. Eu sempre pensei, na minha filosofia aristotélica tomista, que aprendi com os jesuítas aqui em São Leopoldo, que os filósofos sempre foram de conceitos precisos, de uma terminologia precisa, e que não usassem a metáfora. Levei um susto. Depois fui descobrir que a metáfora é muito válida também. E até coloquei num poemeto meu de elegia do currículo Lattes, se não conhecerem, está por aí, foi publicado até numa revista, onde eu começo: esqueça os conceitos, as teorias ou categorias, esquemas já feitos para mentes valdias. Metáforas são os voos infinitos, fugindo aos restritos grilhões, prisão da conceituação, e por aí vai, né? De qualquer modo, a metáfora, não apenas os conceitos rígidos. Santa Maria, bom, o Celso irá resgatar, eu não sei a data, ele recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Santa Maria. Eu acho que foi depois de 86, porque me disseram que, a um dado momento, ele se emocionou, e ele se emocionava lembrando a perda da esposa dele. Universidade de Santa Maria. Porto Alegre foram muitos, algumas datas estão ali, outras caberá resgatar, e outras que eu não lembrei. Eu escrevi isso aqui de cabeça, aquilo que eu lembrava, né? Da memória que os octogenários, com os meus 83 anos, a gente consegue lembrar. Porto Alegre, 86, Porto Alegre, 87, Porto Alegre, etc. E ali há muitas coisas de Porto Alegre que a gente poderia lembrar. Bom,
aquele almoço na casa do Nilton, é que na minha casa ele tinha... Foi no dia 19 de maio de 94, 95, eu acho, 95. Porque no dia 18, aí ele tinha telefonado, a secretária telefonou um dia e disse, olha, o Paulo Freire está indo para o Rio Grande do Sul, e ele disse que tem que cumprir uma promessa que fez ao professor Balduino. Eu disse, não é uma promessa ao professor Balduino, é uma promessa aos estudantes, que se frustraram muito de não poder participar da outorga, da cerimônia, da solenidade de outorga do título de doutor honoris causa. Depois o Paulo Freire desceu do salão da sala do conselho, foi lá do salão de ato número 2, e eu ia levar o Paulo Freire para o aeroporto, fui lá menos para sentir o clima, e havia uma estudante com o dedo em riste com o reitor, dizendo, Paulo Freire prometeu que ele virá para falar conosco, o senhor tem que trazê-lo. Depois eu me reuni com as lideranças e disse, vocês são trouxas, a festa é de vocês, ele prometeu a vocês, vou entregar de novo para o reitor. E ali, depois eu disse, e vocês vão deixar o salão de atos vazio, ou pela metade, quando ele vier? O salão de atos estava assim, cabem 3.000, não cabiam há muitos sentados, e lá o Paulo Freire, me lembro naquela ocasião, ele começou, fez uma introdução, e depois disse, quem sabe hoje, em vez de eu fazer uma palestra, uma conferência, eu posso responder as perguntas que vocês quiserem fazer. E foi assim o tempo todo. E foram muitas as perguntas, nós temos o texto, aliás, é uma porção de textos, de falas do Paulo Freire aqui no Sul, e que não estão publicadas, e é um material evidente, com muitas outras coisas, poderemos publicar em livro, ou então, evidente, a autorização da Ana Maria, a esposa do Paulo Freire, vamos ver, está todo esse material aí. Aliás,